Começou, gente, mais um programa do Barró. E olha, a gente estava aqui falando nos bastidores que a palavra ela tem poder, porque um dia a gente fez uma live com essa convidada de hoje. E eu falei para ela, olha, quando estiver no Brasil, a gente vai fazer presencial. É só você avisar que a gente vai fazer. E esse dia chegou. Seja muito bem-vindo, Cíntia. Glória a Deus, obrigada. Seja muito bem-vindo. Obrigado você que já abriu esse espaço aí, relâmpago, para poder vir falar com a gente. E aí, muito cansada? Fez uma viagem muito longa? A viagem do Rio para cá, quer dizer, eu já estou no Brasil já há alguns dias, né? E mas primeiro você estava no Rio. eu estava no Rio. Cheguei do Rio hoje de manhã, quer dizer, meio-dia por aí, já na hora do almoço. Mas toda viagem, né, é cansativa, sim. né? Pode ser dentro do Brasil ou fora, é sempre cansativa. Você espera para viajar, depois você viaja, espera para... Pois é. E ainda tem esse trânsito louco aqui em São Paulo, aqui na Marginal. Pertinho, né? Tipo assim, pertinho. Da onde você está, para onde você vai, você gasta somente o tempo que você gastaria da minha casa para a Alemanha. Aí que vai de trem, né? Não, de carro também. De carro também? De carro também. Eu achei que era aquele trem lá que passa e vai para um monte de lugar. Trem bala, né? Não. Da minha casa para a Alemanha, 1h30. Que isso! E foi bom você ter tocado nesse assunto. Já vamos começar aqui, já vamos fazer uma linha do tempo também falando sobre isso. Mas por que você foi parar na Bélgica? Foi aquela coisa de, olha, Deus me levou para lá, ou já cansei do Brasil também, quero dar uma voltinha lá fora, gostei e não consegui voltar. Barró, tudo é Deus, né? Tudo tá sob o controle dele, né? Então, como eu ainda cantava no secular, eu fazia shows em vários lugares. Só que foi uma época que eu estava sendo convidada para ser apresentada para a Embaixada do Brasil na Bélgica. E foi quando eu comecei a fazer vários eventos lá, através da Embaixada do Brasil. Aí se apaixonou também? Não foi bem assim. Não, no fundo começou a gostar um pouquinho. Eu gostei um pouquinho. Só que o que realmente aconteceu foi o meu encontro com o meu esposo. Ele assistiu um show meu e aí nós ficamos 2 meses sem se ver. Eu perguntando, quem será aquele? E ele perguntando, nossa, ela é demais. Que legal. E aí ele entrou no meu site, já sabia tudo de mim. E um belo dia eu entrei no restaurante de uma amiga minha e lá estava ele sentado e ele veio falar comigo. E aí começou a amizade. Depois desses 2 meses. Depois de 2 meses ele Gente, nem nas novelas, nem nos filmes é desse jeito, que isso? Ele pensando em mim e eu pensando nele. Que isso? E eu não sabia nem o nome dele. Gente, que conexão. Ele sabia meu nome. E aí, o que aconteceu? Que a gente começou a namorar e aí foi acontecendo que eu fui aos poucos indo. E foi legal porque assim, não foi só por causa dele. As coisas realmente foram acontecendo. Alguns encontros, alguns collab com artistas belga e comigo. Entendi. Então foi essa questão que... Legal. Foi tudo já preparado. Né? Então ele é de lá, nesse caso. Ele é holandês e mora na Bélgica. Gente, que coisa. Olha que... E a mãe, agora você falou esse negócio de que é coisa de Deus mesmo, gente. Como que é assim do nada, né? Pois é, e por a mãe dele ser alemã, nós falamos alemão em casa. Entendi. Aí você teve que também aprender. Não, eu morava já 19 anos na Alemanha. Sim. Então eu estava... Antes da Bélgica você estava na Alemanha. Exatamente. Como a gente falou, tá fazendo a linha do tempo, gente, calma. Pois é. Vamos com calma. Aí antes você estava na Alemanha, Isso. Aí você foi lá, cantou na Bélgica e tudo, acabou conhecendo ele. Aí foi mudando. Entendi. Exatamente. Nossa, então antes de chegar na Bélgica, você já estava na Alemanha. Exatamente. 19 anos. 19 anos. Meu Deus, que isso é muito tempo. É, muito tempo, né? Eu cheguei lá na Alemanha, ainda existia o Muro de Berlim. Nossa! Então faz tempo. Não que você esteja velha, não é isso? 80, é o tempo que está passando 87, rápido demais. Não, eu não me preocupo com isso, porque o Espírito Santo nos verdade. renova a cada dia, né? Verdade, que legal. Olha, então você chegou a pegar esse tempo do muro. Peguei. Mas você viu mesmo também? Eu vi o muro, eu fui visitar muitas vezes lá, Berlim. Que coisa! Trabalhei, fiz muito show lá também.
Que coisa! E aí também quando você foi parar na Alemanha, também foi essa coisa de show, nessa mesma coisa. Para falar a verdade, você sempre esteve envolvida com a música? Então. Eu fui parar na Alemanha porque eu queria muito ir para fora do Brasil, conhecer, estudar, fazer outras coisas. Aí sim já era esse ponto de conhecer alguma coisa lá fora. Exatamente. Então eu gostaria muito de ir para os Estados Unidos, mas na época o intercâmbio, aquela coisa, era mais... Estava acontecendo mais para a Europa, para a França, Alemanha. Por quê? Porque estava muita gente querendo ir para os Estados Unidos nessa época. Como até hoje, né? Muita gente querendo ir para lá. Brasileiro ama os Estados Unidos. Né? E agora dá um monte de gente de Portugal, né? Tudo é Portugal. Tem um monte de brasileiro lá em Portugal. Porque antigamente, para você ficar na Europa, ou você ia com visto estudante, ou alguém assinava por você, ou você teria que casar com alguém para morar lá, porque senão você estaria ilegal. Entendeu? Entendi. E como Portugal fez agora essa união com o Brasil, eles podem receber brasileiros e dão papel para os brasileiros. Ah, entendi. Então fica mais fácil. Não fica com essa cara assim, querendo já ir para lá, não. Não, eu não vou não. Todo mundo fica falando isso. Todo mundo fala isso. Aí vem aqui visitar, vem aqui conhecer. E esses meus amigos que falaram isso não voltaram mais, tá? Visitar, conhecer é uma coisa, né? Então, mas muitos deles falaram assim, um amigo foi de lua de mel com a esposa e não voltou mais. Mas ficou com a esposa lá? Ficou, eles ficaram lá, os dois gostaram e não voltaram mais. Falei, que isso, gente? Já estão 5 anos já lá. Eu falei, que isso? O povo não quer vir mais embora. Né? Que não acaba... Eu falei, que negócio é esse que o povo não vem embora? E aí você com essa curiosidade foi para a Alemanha e pronto, acabou ficando uns 19 anos. Fiquei 19 anos lá, foi quando... Mas também, lógico, sem conhecer a língua, assim, nada, foi aprendendo tudo com a vida. Eu falava inglês, né? Ah, entendi. E morei numa família alemã. Com essa família alemã, além de eu estudar, de eu ir para a escola estudar, em casa só podia falar alemão. Entendi. Mesmo sem entender. Nossa, eu imagino. Foi muito duro para mim. Eu imagino, deve ter sido muito louco. Muita dor de cabeça. Mas valeu a pena, porque em 1 ano e meio eu já falava alemão. Nossa, você tá vendo? Tinha 1 ano e meio. Já escrevia. Que isso? Que coisa! Como você falou, você teve que aprender mesmo com a vida, né? Foi quando você quer uma coisa, você tem que fazer algo por aquilo. Você não pode simplesmente ficar sonhando. Você tem que realmente... Eu gosto de falar isso quando eu estou fazendo minhas pregações. A nossa língua fala isso bem claro. Bem claro. Oração. Se você dividir essa palavra, fala assim, orar e ação. Você ora por algo, você consegue algo, mas aí você tem que agir, né? Para que aquilo se realize, para que aquilo seja concreto, né? Então, assim, eu poderia ter ido para lá, mas aí não queria aprender e acabar voltando, frustrado, porque tem muita gente que vai para a Europa e não se interessa pela cultura, pelo idioma, e fica ali junto com os brasileiros. Sim, entendeu? entendi. E era uma coisa que eu não queria, nada contra os brasileiros, de forma alguma. Simplesmente eu queria realmente conhecer a cultura. Claro, isso aí é normal, qualquer pessoa pode ir para outro país. Muitas portas se abriram. Eu imagino. Entendeu? Porque eles veem isso. Se você tem interesse na cultura deles, se você tem interesse em se integrar, né? Na cultura dele. O Daniel teve aqui um jogador de futebol, ele é do Rio de Janeiro, mas ele joga hoje na Alemanha. E ele conversou muito com a gente também sobre a Alemanha, como que foi para ele também esse choque, assim, né? Até mesmo de realidade. Você chega na Europa, é outra coisa, né? Você chega no outro país, é completamente diferente daqui. E a Alemanha é muito se adaptar com a comida e tudo. Foi o que ele falou. Tudo certinho. Ele falou assim, cara, você não faz nada sem marcar. Não existe tipo, isso. Vamos passar ali rapidinho na Cíntia, vamos lá na casa dela ali e chama ela lá, já que a gente está passando aqui. Não existe isso. Não tem que estar marcado, senão não adianta. Você fica lá no portão e a pessoa não te recebe. Para você também foi difícil isso ou não? Não, você foi se adaptando, né? Essa coisa de horário, de tudo certo. Porque meus pais sempre tiveram lojas, né? Minha mãe sempre teve salão de beleza, meu pai também tinha lojas. Então, assim, como os filhos trabalhavam com eles, eles sempre falavam, o cliente é o rei.
você tem que chegar pontual, você tem que ser assim, você tem que Gente, ser... é verdade, ela chegou aqui antes do horário mesmo. Você tem que ser o exemplo para as outras pessoas que trabalham com a gente. Então, assim, era muito cobrado isso da gente, entende? Então, eu já fui para a Alemanha com esse pensamento. E sou até hoje, né? Muito pontual, muito disciplinada nessa área, porque eu acho que é importante para a carreira da gente, para tudo que a gente faz. Entendeu? E eu descobri que na Bíblia, né, em Provérbios, fala sobre isso, né? Que é muito bom você fazer as coisas corretas, né? É excelência para Deus. Entendi, muito legal. E olha só, você falou sobre o secular, mas nesse tempo todo era isso que você estava fazendo com a música na Alemanha, na Bélgica, era essa coisa secular. Mas e como que entrou essa coisa de igreja, de Deus, de Jesus e tudo, para a gente poder entender? Com a Bíblia. Eu fui criada na Testemunha de Jeová, meu pai era ancião, né, que é o pastor, né? Era ancião, então a gente tinha vários estudos bíblicos na semana, tinha grupos na nossa casa. Então eu fui assim criada com a Bíblia, né? E tinha muita fé em Deus. Só que quando eu fui para a Alemanha, eu levei minha Bíblia debaixo do braço, mas lá as pessoas não tinham essa igreja, sabe? Era só católica, até hoje tem poucas agora tem mais, agora né? Tem bastante. Com o passar do tempo foi vindo mas mais. Antes não tinha, era mais católica. Então, assim, acaba que você vai se afastando. Mas eu sempre orava de noite, orava de manhã, sabe? E fui vivendo a minha vida. Né? Mas quando você tem os pais que oram por você, a sua vida nunca sai assim do eixo. Realmente, né? Então eu estava sempre ali segura e tal. E um grande dia aconteceu que eu, nessa trajetória da música, passei por várias situações, vários problemas de relacionamentos tóxicos. Eu imagino. São decisões, sabe, que a gente toma às vezes, que morando sozinha na Europa praticamente, né? Não tinha ali talvez pessoas para me aconselhar. Então você cai em certas relações que são tóxicas e que não fazem bem para você. Então passei por isso, tive experiências boas e ruins, e depois fiquei muito doente. Saí do todo o sucesso que eu estava naquele momento, fiz uma longa pausa e depois eu voltei com a carreira solo. Comecei a fazer minhas próprias canções e comecei a gravar CDs. E aí, um belo dia, foi passando o tempo, isso eu já estava na Bélgica, sentindo assim que algo me faltava. Tava assim, meu coração estava queimando e eu estava sentindo um vazio. Foi quando eu tive depressão, quis me suicidar. Minha voz sumiu. Que isso, gente? Eu fui, meu esposo me levou para vários especialistas, ninguém sabia dizer por quê. Procurava. E hoje isso está muito em alta, né? O que tem de gente passando por isso, né, Cíntia? E depois de tudo isso, né, eu vi que foi permissão de Deus, uma preparação para que o Espírito entrasse na minha vida. Porque se fosse de outra forma, porque tem aquele ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se não fosse daquele jeito, eu não teria buscado tanto a Ele e Ele enviado alguém. Porque naquele momento que eu fui melhorando, que minha voz foi voltando com muitos tratamentos, com medicamento. E assim, uma pessoa que canta, de repente, perder a voz, isso é terrível. Imagino como deve ter sido muito difícil, gente. muito difícil. Ainda mais você fazer uma coisa que você tanto gosta, né? Que você ama. E aí, então, foi quando a Rosália, uma irmã super abençoada, que antes ela tinha um restaurante chiquérrimo, com um piano de cauda, eu tinha minha pianista, a gente se apresentava lá também. E eu vi que ela mudou. Porque ela se tornou cristã, evangélica. E ela mudou. Aí foi nesse ponto que você começou a pensar. Não, e também eu me lembrei dela. Eu me lembrei dela. Aí eu falei, eu vou ligar para ela, para falar com ela.
Aí eu liguei, ela falou, Cíntia, você está onde? Eu falei, eu estou em casa. Ela, então eu vou passar aí. Só que eu não posso ficar muito, que eu tenho que levar a minha filha para a escola. Aí, o que aconteceu? Que ela realmente foi assim, um canal de Deus na minha vida. Ela passou lá em casa, ela conversou comigo, ela orou. E eu, com aquela forma de depressão que eu estava, eu ia dormir muito cedo, né? Aí eu fui dormir cedo, como todo dia eu ia dormir cedo, e acordei no outro dia renovada, alegre, era algo assim que eu não sabia explicar. Aí eu liguei para ela umas 10 mil vezes, porque era sábado de manhã, ela tinha ido na sexta-feira, era sábado de manhã, eu me lembro como hoje. E aí as pessoas não ligam o telefone tão cedo, né? Sim. Aí eu deixei várias mensagens. Eu falei, Rosália, o que você fez Gente, comigo? O que você fez comigo, Rosália? O que você fez comigo? Por favor, me liga, me retorna. Meu marido falou, calma, calma. Eu falei, não, preciso saber. Eu estou tão bem, nem parece que eu estava doente. É incrível. Ele falou, mas o que houve aqui ontem? Eu falei, ela orou para mim e aí aconteceu, que algo aconteceu. Aí ela ligou para mim, me retornou, ela falou, Cíntia, o que aconteceu? Eu nem ouvi suas mensagens, eu vi que você ligou umas 10 vezes. Aí eu falei assim, olha, eu queria saber o que você fez, porque eu estou me sentindo assim, como se eu nunca tivesse doente. Uma outra pessoa, né? Renovada, assim, total, algo muito forte em mim, sabe? Uma vontade de viver, uma alegria. Ela falou, Cíntia, não foi eu. Foi o Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito Santo de Deus que move todas as coisas. Você estava receptiva, você queria, você abriu seu coração, você estava desesperada. Então, quando eu orei, foi o que aconteceu. Aconteceu que Ele entrou e fez morada em você. E agora você permitiu, você se alegrou. E é sobre isso. E é uma sensação que talvez você não sentiu nunca mais, que nem naquele dia, né? Não. Tipo assim, foi aquele dia marcado, você sentiu daquele jeito, foi daquele jeito, mas você não vai ter de novo que nem naquele dia, né? Não, mas a gente tem muitas experiências maravilhosas. Sim, cada uma diferente da outra, né? Com o Espírito Santo. E assim, eu tenho vivido desde esse dia, e depois também que no mesmo dia eu já fui para a igreja com ela, no domingo eu já fui para a igreja com ela, e estou hoje, até hoje, depois de quase 10 anos, estou com os mesmos pastores, na mesma igreja. Legal. E fui batizada lá também, fui batizada pelo Espírito Santo no encontro com Deus de lá. Legal. E então, assim, eu tenho vivido realmente o amor genuíno de Deus na minha vida e muitas experiências sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Eu imagino. E também não foi fácil também deixar tudo isso para trás, né? Não. Essa mudança também deve ter sido muito difícil. Os amigos falaram, mas você cantava lá, agora você vai para a igreja, Cíntia? Exatamente. Eu não acredito que você vai fazer isso. Nossa, foi Eu imagino como deve ter gente falado um monte de coisa para você, né? Foi uma perseguição terrível. Eu imagino. Não, sério mesmo. Porque foi uma mudança radical, né? Aos olhos dos outros. Foi uma perseguição, mudança tanto lá fora com os amigos, como dentro de casa, porque meu esposo, ele permitiu que eu fosse, mas ele não queria ir. Ele não veio ainda, né? Entendi. Ele não sabe ainda que ele é um pastor, que ele é um escritor de livros. Ele não entendeu isso, bíblico, né? Ainda não, mas, né? Ele não entendeu Deus tá isso ainda. Né? Porque a mulher sabe, edifica a sua casa, Sim. né? E a gente continua orando, né? Mas não é fácil, a luta é muito grande. Eu imagino. Mas assim, quando o Espírito Santo tocou também no meu coração, foi algo assim decidido da minha parte de largar tudo, porque eu ouvi a voz de Deus falando para mim: filha, eu não quero você ali. E é uma coisa que os outros não vão entender de jeito nenhum. Ninguém entende, porque você desmarca toda uma turnê, toda uma agenda. Você está louca? Pois que é isso? Que droga é essa que você está usando? Ganhando muito dinheiro, pois Sim, é o que eu falei. Assim, O povo deve ter achado, que mulher doida, que não vai fazendo. E outra coisa também que acontece muito, sabe, Barro, é que a paz que você sente, sim, as pessoas podem falar o que for, o que elas quiserem, elas podem te provocar, mas você sente uma paz, porque é dessa paz que a gente fala, a paz que excede todo entendimento, que ninguém vai entender, e era exatamente como você falou.
elas falavam assim: nossa, você cantava e agora vai virar pastora, vai virar crente, tá maluca? E a turnê, e esse dinheiro todo. Quer dizer que você não pode mais agora dançar, fazer nada, descantar as músicas são suas. Eu falo, e daí? Porque você escrevia lá fora. Sim, antes, você era escrevia composições minhas, eram músicas saudáveis. Tá? Entendi. Não, eu entendo, mas assim, você já tinha uma caminhada já mesmo, grande, né? 3 álbuns gravados, né? Entendi. Com participação especial de pessoas famosas também, né? Que abriram também muitas portas de entrar os CDs na FINAC e rodar o mundo inteiro. Está no Amazon, todo mundo pode comprar até hoje. Mas não era para louvar ao Senhor, não era para a honra e glória dele, né? Então, assim, foi feito para Cíntia ganhar dinheiro, para Cíntia ser famosa, para Cíntia, né, andar em países diferentes, porque realmente eu tive muitas oportunidades. Eu imagino. Rodei mais de 27 países do mundo, trabalhando com artistas famosos, né? Que depois abriram portas para o meu trabalho solo. Né? Entendi. Funciona assim. E aí você fez essa mudança radicalmente. E aí depois disso você falou: olha, então já que eu fazia isso assim com o secular, eu vou continuar. Mas essa nova forma, com essa nova Cíntia que surgiu. Eu tive essa vontade, mas ali antes eu precisei de uma preparação. Entendi. Teve um processo, né? Teve um processo. Eu estava bem focada na Bíblia, na palavra de Deus, de querer saber realmente quem Ele era, realmente, não indo à igreja, ouvindo, mas querendo saber realmente do divino, quem Ele era, e através da palavra é a melhor forma de conhecer e se conectar com Deus. E foi para mim assim um bálsamo, sabe? Algo assim que eu esperei a minha vida inteira. Então eu não tinha pressa, sabe, Barro? Eu não tinha pressa. Eu falei, eu vou estar ouvindo a voz do Espírito. Aquela voz que falou comigo no dia que eu fui batizada pelo Espírito Santo. Aquela voz que toca em mim, que mostra qual é o caminho certo, que disse assim, não está legal isso, não continua fazendo isso, né? Então, para mim foi muito importante eu chegar nesse momento, sabe? De tão grande intimidade, de poder ouvir a voz de Deus, e todas as outras coisas não me interessavam. Não que não me interessavam, mas assim, elas não eram mais relevantes para mim do que Deus. Ele era relevante para mim. Nossa, que coisa. A gente está fazendo um documentário aqui praticamente da sua história. Tá interessante isso. Pois é. A gente está fazendo praticamente um documentário. Mas mesmo assim o pessoal tem que comprar o livro. Calma, nós vamos chegar nessa parte do livro. A gente está meio musical aqui, mas a gente vai chegar nessa parte do livro. Como eu falei, a linha do tempo que a gente está fazendo aqui. E aí, então você mudou também a tua mente. Olha, agora eu vou compor isso aqui. Sim. Né? Eu vou seguir nessa nova, como a gente falou, nessa nova jornada. E aí você já gravou de cara também um CD, um álbum, alguma coisa? Quando já começou a vir essa coisa da música? Então, no gospel, né? Vamos dizer, na igreja. Por essa intimidade, Barro, o que aconteceu? Eu comecei a receber músicas prontas do Senhor. Né? Eu já vinha aquela coisa já cabeludinha com tudo feito. 4 horas da manhã, todos os dias, para orar. Que isso, gente. E quando eu tirava esse tempo de oração com Deus, de um dia para o outro, assim, Deus começou a me dar canções completa, com harmonia, com tudo. Que isso? Com a letra, a harmonia e tudo. Que isso? E aí eu falei, eu vou gravar, vou começar a gravar. Aí eu gravei uma, mas aí fiz até um videoclipe, Tu És Santo, que foi até feito lá no Nordeste, em Aracaju, um videoclipe maravilhoso. Aí foi o primeiro, então. Foi o ponto inicial de tudo. Foi o primeiro, mas eu não estava ainda preparada. Tinha algo ainda que não soltava a minha voz, sabe? Que não era a Cíntia ainda de verdade que Deus queria colocar, porque eu não ouvia a voz dele falando assim, vai agora. Exatamente no meio da pandemia, foi quando eu ouvi Deus falar comigo, vai agora. E aí foi quando ele me deu a música Além do Amor pronta,
que é o samba. Sim, foi o que a gente conversou daquela vez. Pronta por completo. E depois a Quadrado, que fala um pouco da gente estar naquele quadrado, mais perto de ti, que é aquela intimidade que foi também por desespero da pandemia, do Covid. Então, até mesmo isso tudo muito novo para você. Sim. Você não foi daquelas cantoras de, olha, gente, eu também levava os meus playback para a igreja, cantava, não, foi tudo muito novo mesmo, já na era digital e tudo, né? Sim, exatamente. Não teve aquele monte de encarte, as fotos do encarte, tudo. Isso foi lá atrás, no outro projeto. Mas aí, daí em diante, já foi tudo muito novo mesmo. Sim, olha, para você ter ideia. Que coisa, você já veio no universo digital. Quando Deus falou, vai agora, ele colocou pessoas, ele colocou chaves, ele colocou, sabe, eu enviava as músicas para os músicos no Brasil, eles enviavam de volta, eu colocava a minha voz, aí veio uma equipe, aí veio pessoas interessadas, aí veio Raul Gil, por causa da música Além do Amor, eles queriam que eu fizesse a participação especial do Natal do Raul Gil. Que aí legal. Eu fiz diretamente de lá, no meio da pandemia, eu fiz diretamente de lá a gravação e foi transmitida aqui no Brasil. Eles editaram, fizeram tudo por aqui. Sim. Que legal isso, gente. Que interessante, que coisa, né? E aí foi mais do que você imaginava. Exatamente. Cara, exatamente. Que coisa, gente. Olha e foi isso. Quando tudo começou e as coisas e as coisas foi fluindo, né? As pessoas chaves foram chegando. Quero agradecer a Mônica, né? A Mônica é top, tá sempre com a gente aqui, parceira. Né? Que Deus colocou ela na minha vida e aí a gente decidiu, olha, Cíntia, seria bom que você viesse, né? Em janeiro, fevereiro, porque vão ter muitos eventos e também a gente pode te apresentar, né? Então eu falei, tá bom, então eu vou. Então foi porque ano passado também estava aquela coisa incerta, acabou a pandemia, começou logo guerra, então assim, viajo, não viajo, né? O que eu vou fazer? Porque aqui no Brasil, a gente não... Eu percebi que o pessoal não sente tanto, mas lá na Europa, a gente sente muito com a guerra. Eu imagino. A guerra está realmente afetando muito as pessoas. Né? E fazendo uma pressão assim em nós, sabe? As pessoas estão já começando a ficar assim, tipo assim, quero viver minha vida o máximo, sabe? Porque vamos morrer mesmo, né, nessa guerra. A gente não sabe o que vai acontecer, vai morrer mesmo, então eu vou aproveitar. Exatamente. Então assim, tudo assim, tipo, no extremo, sabe? Entendi. Cara, que coisa, gente. Como eu falei, tá um documentário aqui. Ao vivo, então eu achava que já vinha uma caminhada, não. Mas você já entrou nessa era do digital. Que ainda, inclusive, foi até melhor. Você também gostou dessa coisa de, olha, a música ainda está chegando até em lugares que você ainda não foi, né? Ter esse alcance sim, a música da plataforma aqui no digital. Brasil já há muito tempo, né? E eu nem estava aqui ainda, já está tocando nas rádios. Que coisa, né? É uma bênção. É uma bênção. Por outro lado, eu sinto muito pelas gravadoras. Porque antes trabalhar com as gravadoras era muito legal, entende? Sim. Porque a gente tinha um suporte ali, né? Entendi. Hoje em dia, por a questão de ser... Claro que existe ainda a gravadora, mas muita gente trabalhando independente. Então, é um trabalho árduo. Fica um pouco mais difícil, bem mais difícil. Porque antes você tinha aqui gravadora, equipe que estava ali né? Sim. Mas quem sabe, estou aberta para uma gravadora também. Olha aí, ó. Quem sabe? Também, quem sabe? Vai, né? Aqui a Sony, a Toda. Pois é. Já tô falando aqui, porque né? Vai que, né? Vai que, né? Ó, ele é a Sony, a Toda. Ele é profeta, ele falou, Cíntia, estamos aqui pelo vídeo, mas vamos fazer uma presencial. Gente, olha, e no fim ela veio mesmo. Olha que coisa. Foi preparado esse dia. Profeta Barró. Pois é, quem sabe aí, ó. A MK, quem sabe, não faz aí isso aí também. Glória a Deus. E hoje, que você falou, hoje tem essa coisa do suporte. Isso que é muito bom também com a gravadora, né? Mas o maior suporte, né? Eu falo muito do Espírito Santo, porque eu amo o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E se ele quiser, ele vai alinhar tudo, como ele já está alinhando. Olha aqui, eu estou aqui contigo. Sim. E hoje, né, como você falou, veio para o Brasil mesmo, com a Mônica, falou, seria legal você vir, e foi preparando tudo para que você viesse fazer até a sua semana de divulgação e tudo. Fez uma agenda maravilhosa, assim, estou muito feliz, E ó, gente, antes de começar aqui... Que eu vou em lugares como esse aqui que eu nem sonhava. Pois é, e antes da gente começar aqui, ela estava falando, alguém mandou
mandou uma mensagem para ela, você tem que estar maquiada, amanhã já vai acontecer isso, isso e isso. E é legal... 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, já esteja maquiada. A gente estava aqui antes de começar, a moça mandou o áudio para ela e falou, ó, já esteja pronta, já esteja maquiada. E a moça falou mesmo, você tem que estar lá maquiada, tem que estar no horário, tem que estar tudo pronto. E a mulher tem muito disso, né? Que tem que se arrumar. Agora o homem não, passou a mão na cabeça, acabou. Pois é, foi só isso, né? Já tá pronto. E aí eu fico pensando assim, o que Deus tinha com vocês, hein? Pois Sério mesmo. Né? Porque assim, é um não sente a dor do parto. Vocês são privilegiados. Se é bonito, é bonito. Se é feio, tudo bem, tá bom. Assim, não tem TPM, não tem essas coisas, né? Não tem nada, não tem dores de parto, não tem dores de útero. Ai, gente, que coisa, né? É incrível, é incrível. Vocês são realmente privilegiados. Que coisa. E agora você falou do livro, vamos para a parte do livro. Como eu falei, vou fingir que não sei de nada, a gente vai conversando aqui. Tá bom. E o livro também já era uma coisa que você já esperava, que você já tinha um planejamento, já sonhava? Olha, um projeto que estava guardadinho e agora saiu. Como que foi toda essa coisa do livro? Então, exatamente. Esse livro, pelas circunstâncias que eu passei no mundo secular, eu já tinha começado a escrever. Mas quando não há o perdão, você começa a escrever coisas que dói, você paralisa. Eu imagino. Então ficou muito assim na gavetinha. Muitas coisas ficaram na gavetinha. Então, mas que de vez em quando você ia lá, escrevia um pouquinho e parava ou não? Ficou parado mesmo? Certos assuntos ficaram parados mesmo. Entendi. Né? Mas graças a Deus, depois que eu fui alcançada pelo Espírito, né? Fui lá, pedi perdão por pensar mal dessas pessoas. Sim. Fui lá para perdoar também, né? E pedir perdão. Então, isso quebrou muitas muralhas, né? E eu estava conversando com Deus um dia e debaixo do chuveiro, assim, tipo assim, tomando banho, conversando com o Pai, falando assim, Senhor, queria fazer algo além da música, sabe? Fazer algo assim para que as pessoas conhecessem a minha história, vissem quem eu sou e ter um testemunho. Aí, exatamente, batendo um papo assim, tomando banho, cantando, louvando e de vez em quando falando com o Pai. Aí ele falou assim, seu livro? Aí eu falei, Pai, mas como eu vou fazer um livro gospel? Eu não tenho ideia como funciona, não tenho ideia como... Aí ele me mostrou a pessoa certa. Mas alguns dias depois, passou alguns dias, ele me mostrou a Risete. Alguém que uma irmã da nossa igreja me apresentou online, que é uma advogada que faz muitos livros com mulheres. E ela também é cristã. Manda até um beijo aqui para a Risete, ela é maravilhosa. Claro. E ela também, então eu liguei para a Risete, escrevi um WhatsApp para a Risete e falei, Risete, quando você acordar, porque lá o horário é diferente, né? Sim. E você tiver um tempo, eu preciso falar contigo. Aí ela, quando acordou, passaram algumas horas, ela me ligou, falou, Cíntia, o que é? Eu falei, olha, Deus colocou no meu coração um projeto e Ele me mostrou você. Aí eu comecei a falar com ela sobre o projeto. Ela falou, eu estou toda arrepiada aqui. Eu falei, por quê? Porque eu estava orando para um projeto como esse. E agora você me liga, então é de Deus. Vamos fazer. Que coisa. Foi mais uma vez o tempo chegando na hora certa, né? E foi assim, ó, ela com a Érica fizeram um trabalho maravilhoso, me ajudaram, me conduziram, me alinharam todas as minhas histórias ali dentro daquele livro. Elas têm uma equipe maravilhosa de sustento, assim, de ajudar alguém a fazer um livro. Elas tinham a equipe de fazer a capa do livro, dentro do livro, gramatização, tudo, né? Então foi assim, Deus me presenteou assim uma equipe maravilhosa para o meu livro. E eu sou muito grata, e o livro se chama O Resgate, porque fala do meu resgate, do tempo que eu vivia nas trevas, dele me tirar das trevas e me levar para o reino do céu. Caramba, que coisa, que forte isso. E tem alguns testemunhos,
né, de coisas que eu já vivi com o Espírito Santo. Você colocou as suas experiências ali, né? Exato. Mas também teve essa parte que você falou do relacionamento que foi tóxico. Sucesso, entendi. Não, eu tô até falando isso porque muita mulher passa por isso hoje, tem medo de falar para outra, tem medo de conversar sobre esse assunto que vai ajudar outra pessoa que está passando por isso, né? Exato. Mas era o que acontecia comigo na época. Falar que vergonha, né? Eu falar isso para alguém. Eu não conseguia falar. E por você retrair aquela dor, você causa um câncer, causa uma doença séria dentro de você, porque não tem para onde expandir a emoção, a tristeza, a dor, né? Então, ela vai expandir em quê? Em células malignas, né? Em células doentes, né? Então, foi o que aconteceu. Então, aqui, desde já, aconselho todas as mulheres que estiverem passando por qualquer problemas psicológicos ou abusos, ou realmente sentindo assim, sua alma está triste, está muito triste, você não vê saída, né? Porque isso já é uma forma de depressão. Procure alguém para conversar. Procure Deus também. Procure Deus em primeiro lugar e procure alguém para conversar, desabafar. Vai mesmo no médico, porque Deus deu sabedoria aos médicos, né, para ajudar. Médico não ajuda de um dia para o outro, é um processo, né? Porque tem gente que diz assim, eu fui, mas não adiantou nada, então não vou mais. E eu não aconselho isso, eu aconselho você persistir, porque se você quer realmente sair daquele túnel escuro, você precisa fazer algo para a sua vida. E buscar a Deus acima de tudo. Esse túnel escuro, verdade. E quanto a gente fica nesse túnel, né? Parece que não tem fim. Pois é. Ela nunca chega no final desse túnel, né? Para ver essa luz nesse mas final. a luz que todos buscam. A luz e esse amor que todos buscam. Que todos buscam. Buscam em pessoas, em drogas, em várias outras coisas. Esse amor, essa luz é Jesus. É Cristo mesmo. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem o caminho, a verdade e a vida eterna, de que mais você precisa? Sim. Entende? Você vai andar no caminho reto, você vai ter a verdade diante de você, você não vai viver uma mentira, você não vai viver uma ilusão. Porque às vezes a gente está dentro de um relacionamento, o relacionamento tóxico é uma ilusão. Porque você acha assim, mas ele me ama, mas eu amo ele muito, e eu vou perdoar, eu vou dar mais uma chance. E a pessoa que é uma pessoa, como é que se fala? Às vezes eu foge o meu português, sabe? Não, que isso? Manipuladora, uma pessoa manipuladora, ela vai sempre tratar você muito bem e quando tiver os ataques dela, os problemas dela, ela vai jogar em cima de você. E é esse maltrato, é esse abuso. Até na frente dos outros também. Abusos, porque imagina, só fazer uma coisa dessa. Mas gente, ele estava aqui, não fez isso e tal. Exatamente. Existe o abuso verbal. Existe o abuso físico, existe o abuso psicológico, existe o abuso que vem de famílias, não somente de um relacionamento, porque você imagina uma criança pequena que ela não pode fazer nada, tudo que ela faz, ela já é reprimida. Você não presta, você não faz isso, sai para lá, você não presta para nada, você não vai dar nada. Então você vive ouvindo isso já desde a infância e acaba que você não vai ser mesmo, porque palavra tem poder. Nós falamos sobre isso também antes, né? Porque você profetizou, você falou, olha, um dia vamos estar juntos. Então a palavra tem poder. A palavra tem poder, ela pode ser boa ou ruim, ela vai ter poder. Então, escolhe a boa palavra, fala a palavra de bênção para sua família. Cíntia, mas ele não tem jeito. Tem sim. Para Deus tudo tem jeito. Para nós seres humanos não tem jeito. Para nós seres humanos a gente entrega mesmo. Mas a gente não pode esquecer que existe o inimigo, o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E ele quer realmente que a gente entre no túnel e não saia mais. E aí pode ser tarde, né? É verdade. Nossa, que coisa, gente, que coisa. E você pretende escrever mais ainda? Pegou o gosto?
Eu já estou escrevendo. Sabia que ela ia dizer isso. Sabia que ela ia dizer isso. Porque assim, ali foi contar o testemunho, o sofrimento, o sucesso, as coisas que eu vivi, as viagens e o processo com Deus. E agora eu vou estar contando coisas que eu estou vivendo com o Pai Eterno. Entendi. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que eu acho que é muito importante também para que as outras pessoas entendam que não é só sobre religião, né? É sobre saber quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo e poder ter essa, não só a conexão com eles, mas também fazer a vontade, ser disciplinado, ser obediente, porque a gente só tem a ganhar. Verdade, verdade. E se você não... mas eu não consigo... Pede para o Espírito Santo, porque eu também não conseguia, não. Eu era terrível. Eu era terrível, porque por causa de todos os sofrimentos, você cria um muro e você não admite que ninguém fale com você. Mas assim, você não admite que ninguém faça algo contra você. Você cria um muro de proteção. Quando você vê alguém agressivo, com raiva, é porque algo aconteceu com aquela pessoa. E aí é onde o inimigo entra e é onde a Bíblia diz, não é sobre carne, mas sim sobre o Espírito. A nossa luta não é contra a carne, é contra o Espírito. Porque o espírito maligno, o que ele faz? Ele aproveita esse momento de querer se proteger, de agressão, de ser rude. Eu era muito rude, eu não deixava ninguém pisar no meu calcanhar, de forma nenhuma. E Deus foi me moldando, né? Não é à toa que fala também a palavra que ele vai moldar, né, o barro, né? O oleiro, ele vai moldar o barro. Por quê? Porque ele quebra a gente, bem quebradinho, para que a gente possa ser humilde, como Jesus disse, seja humilde e manso como eu sou. E para ser humilde e manso como ele, a gente tem que entregar muito. Verdade. A gente tem que entregar muito, mas a gente entrega assim, com prazer. Claro. Porque a gente sabe que lá na frente ele tem o melhor para nós, né? E não é nem pelo interesse, é porque, poxa, tipo assim, estava no inferno, eu estava vivendo no inferno, eu estava vivendo uma tristeza, uma depressão, ninguém sabia me ajudar, ninguém conseguia, nem mesmo os médicos. E de repente eu sinto aquela paz, que nem eu sabia explicar. Então assim, claro que eu quero viver isso, o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. Que é inexplicável. É inexplicável. E assim, eu vou tentar explicar um pouco, né, dessas experiências que eu venho tendo, né? E que é algo assim, sobrenatural. Sobrenatural e inexplicável, tá vendo, gente? Que coisa! Já estou tendo um spoiler aí, um pouquinho do próximo. Falta muito. Do próximo livro. E esse foi lançado, o Resgate foi lançado quando? Foi lançado ano passado também. Em 2022. 2022, em novembro do ano passado. Não, minto. Foi em outubro do ano passado. Outubro, então tá bem recente. Sim. Tem 3, 4 meses, né? 3 meses aí. O e-book está no Amazon. Eu ia falar isso, como que a pessoa faz para poder ter o e-book está no Amazon e breve estará no site, onde as pessoas aqui no Brasil, que eu vou estar postando no meu Instagram, nas minhas redes sociais, né? Sim. E as pessoas podem encomendar para receber em casa. Legal. E você também fez em outro idioma ou só em português? Não, no momento só em português, mas eu pretendo fazer a tradução em inglês e francês. Legal. E eu queria falar também que as redes sociais são as mesmas, Cíntia, CINTIA, Rodrigues com Z, oficial. É para o YouTube, Facebook, Instagram, qualquer pessoa que quiser me alcançar, me seguir, ouvir minhas pregações. Toda terça-feira tem a live que eu prego, né? E tem também todos os eventos onde eu estou participando, tá lá, para as pessoas estarem me seguindo. E também elas vão ver lá dentro da minha biografia,
tem todo o canal para comprar o livro, para encomendar o livro, para ouvir a música, e no Spotify, no Deezer, em todos os lugares, para estar acompanhando o meu trabalho. Que vem muita coisa nova. Sim, eu ia falar isso, 2023 também tem muita coisa boa chegando. O ano está começando, né, amor? Tá aqui, já sei que deve ter música boa chegando aí, tem hein? muita coisa chegando. Tem invenção dela aí, ó. Você vê um samba, vai ter samba de novo? Sim, também. Você vai negar a tua raiz carioca, já tô né? falando. Você não vai negar a sua raiz carioca. Não é só isso, mas nós temos aí alguns collabs. Nós temos aí algumas participações especiais que eu ainda não posso falar. Mas vocês vão ter também que ficar nas redes sociais dela para saber. Mas que está vindo aí com pessoas, com um grupo maravilhoso. E é grupo, olha lá, já viu que não é nem solo, é grupo que vai estar junto. Grupo, tem grupo e tem um solo também. Tem algumas. É homem ou mulher nesse solo? Só diz isso, é homem ou mulher? Tá bom, para você eu falo. Só isso, se é homem ou mulher, para deixar o povo mais curioso ainda. O collab solo é mulher. Então esses caras ainda mais curiosos. É mulher. Eu sabia que a Aline Barros ia aceitar, já sabia que ela ia aceitar. Recebo, em nome de Jesus. Não, eu tô brincando, mas ela disse que é uma mulher, então vocês vão ter que ficar curiosos aí também. E tem que seguir, se não seguir na rede também, vocês vão ficar aí, sem saber o que é. Vai saber quem é. Quer dizer, você vai soltar ali, né? Ó, gente, olha a capa como que tá. Realmente, não sei o quê. É realmente surprise. Surprise. Poxa, que legal. Surprise. E aí, tudo pra esse ano mesmo, de 2023. Claro, o ano acabou de começar, tem muita coisa vindo aí. Mas você não gravou ainda nenhum clipe fora? Todos vocês estão fazendo aqui? Fora onde? Na Europa? Ou fora daqui do Brasil? Gravei. O Além do Amor, ele foi gravado no estúdio na Europa e no Rio de Janeiro, porque os músicos estavam no Rio de Janeiro. É verdade, entendeu? Como você falou, então, é verdade. Eles Nenhuma produção sua foi fora, foram feitas no Brasil. Sim. Entendi. Tá. E ainda vai continuar assim? Vamos ver, né, o que Deus tem para nós, né? Depende, seja lá. Pois mas eu quero muito fazer em lugares diferentes também, não só na Europa, mas quero fazer talvez uma vez nos Estados Unidos, talvez aqui no Brasil. Entendi. Talvez em São Paulo. Que ainda não teve, é verdade. A visita no Nordeste, volta aqui em São Paulo. Volta aqui em São Paulo, gente. Olha, você sempre tem que seguir e compartilhar tudo aí nas redes sociais. Cíntia, olha, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado que você veio. Mas antes de tudo, para a gente ir para os finalmente, o que você diria para você daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos você vai assistir esse vídeo e vai ouvir o que você falou para você mesmo. O que eu diria para mim? Isso. Aí daqui a 10 anos você vai ouvir e falar, olha, o que você diria? Eu estaria assim, contente de ter vivido tudo isso que eu estou vivendo agora e saber que não sou mais como eu estava nesse momento agora. Saber que Deus fez grandiosamente mais, coisas maiores, porque daqui a 10 anos, meu Deus, se Ele já fez em um ano tantas maravilhas na minha vida, imagina daqui a 10 anos. Então eu vou dizer assim, lá atrás eu achava que eu já era, alguém, né? Assim, que eu já sabia muito sobre a palavra, porque a palavra, ela é assim, todo dia ela se renova. Então, às vezes a gente pensa que já conhece, mas aí você abre e você aprende mais e mais e mais e mais. Então, eu creio que em 10 anos vão ter muitos frutos, muitas vidas alcançadas, né, através desse livro, dessas músicas, desse meu momento agora, entende? Mas eu vou estar contente, eu vou estar alegre. E eu também, porque aí vai, quem sabe a gente está fazendo desses 10 anos, né? Fala assim, olha aí, ó. A gente está conversando aqui, eu falo, põe aí o que você falou 10 anos atrás. Põe aí o clipe daquele do ano de 2023. Vai o collab que ela não falou pra gente, agora está aqui 10 anos esse collab aí, ó. Exatamente. Poxa, que legal. E também pode acontecer, como a gente sabe, né? Que Jesus volte antes, e aí não dê tempo de nada, mas pelo menos ele voltou, como todo mundo acha que isso não vai acontecer. Exatamente.
Maranata, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Cíntia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Redes sociais, mais uma vez, fala pra gente. Rede social, Cíntia Rodrigues Oficial. Cíntia Rodrigues com Z, gente. Não esquece do Z, tá bom? Cíntia Rodrigues Oficial. Um grande beijo para todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão ouvindo, assistindo. Deus abençoe você também. Amém, amém. Esse projeto lindo, lindo, lindo. Que isso, muito obrigado. Essa pessoa assim maravilhosa que você é. Que Deus te use mais e mais e mais. Amém. Que possa alcançar muitas vidas através de todo mundo aqui que você traz para entrevistar, né? É muito importante o que você faz. Então você já sabe, volta aqui quantas vezes quiser. O programa é meu, você volta aqui quantas vezes quiser. É legal quando a gente faz uma coisa nossa, né? Não tem um diretor, não tem ninguém enchendo o saco. Fala, a Cíntia vem aqui, se reclamar, ela vem de novo. Exatamente. Ela vem de novo. Ele manda também, é verdade. Amém. Mas você volta aqui quantas vezes quiser. Ó, você quer economizar em até 95% na sua conta de energia, que é muito bom economizar. Claro. Então você pode procurar os meus amigos aí em Instale Solar, que são meus amigos, meus parceiros, e você pode reduzir aí muito. Ó, ela falou que lá na Bélgica tem um monte de coisa lá. Sim, tem um monte de placas, né, no monte telhado. De placa nos telhados. E é muito bom isso, né? Ajuda para o planeta também. Exatamente. Contribui. Essa poluição que está havendo aí tem que diminuir. Eu imagino, o clima deve ser até diferente também, né? Sim, o ar sim, deve ser muito diferente exatamente. lá na Bélgica quanto aqui no Brasil, né? As pessoas estão realmente indo por esse caminho aí. Tá vendo aí? Ela já deu até a dica que lá na Bélgica. Se na Bélgica está fazendo, que você não pode fazer isso aqui no Brasil para você se sentir na Europa. Você pode se sentir na Europa, então você pode economizar em até 95% na sua conta de energia. Claro, o link vai estar aí na descrição, como sempre. E você que tem a sua empresa, né, que também fica ligada aí o ar-condicionado, muita coisa funcionando o dia inteiro, gasta muito, gente. Está cada vez mais caro. Então você pode reduzir aí com os meus amigos da Instale Solar. E é isso, valeu, Cíntia. Valeu, obrigada. Fica com Deus. É isso aí.